Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Os seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenha aberta essa passagem. Senhor, pedimos que tua presença, tua luz, ela esteja diante de nós e das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, quero pedir que a tua luz, luz das Escrituras, esteja nos nossos corações, em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer amém. Meus irmãos, eu quero hoje dar continuidade à quarta parte sobre a igreja. A necessidade de voltar. Amém, meus irmãos? A necessidade de voltar. Todos vocês estão a me acompanhar desde a semana antepassada. Estão a participar dos cultos no meio de semana, até no domingo que nós tivemos cá, o primeiro domingo. Não estão perdidos quanto aos assuntos hoje. Vamos falar 4 sobre a questão da igreja. Eu sinto-me encorajado a falar disso continuamente. E eu vejo hoje uma grande necessidade, meus irmãos, de nos voltarmos. Grande necessidade. Houve um tempo em que a igreja, ela estava edificada sobre a rocha. Houve um tempo em que a igreja que Jesus Cristo edificou-a, ela era firme e ela era inabalável, rochosa. Houve um tempo em que, quando nós disséssemos a palavra igreja, não vinha na nossa mente as diferenças ou as diferentes igrejas espalhadas em todo o mundo. Nós não encarávamos aquilo como se fosse, ou seja, no passado não era encarado como se fosse cada denominação separada. Nós temos as lembranças bem presentes de uma época em que, quando se dizia igreja, referia-se ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, que nós, sendo templos do Espírito Santo, não podemos ser úteis para sermos meretrizes. Não podemos ser úteis para podermos ser prostitutas, vamos assim dizer. Não se levaria o corpo, o santuário do Espírito, o santuário de Deus, o corpo de Deus, aquilo que pertence ao Criador, e tornar-se-ia anexado ao que é impuro. Tinha-se um conceito. Qual era o conceito? A igreja era o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se nós perguntarmos o que é a igreja, nós começamos a deixar nas nossas mentes uma coleção enorme de igrejas, uma coleção enorme de diferentes igrejas e instituições, os quais, possivelmente, quando olhamos na Bíblia, não vemos nem sequer nenhuma das marcas que as nossas igrejas atualmente, vou incluir a minha, nenhuma das marcas que a igreja hoje em dia tem, comparadas com aquilo que a Bíblia diz sobre as igrejas. E antes com que eu avance, há um versículo, meus irmãos, que me deixou completamente abalado quando eu me recordei dele, que eu li esse versículo há anos atrás, e voltei a me recordar ontem, noite, quando eu meditava.
Está no livro de Provérbios 22, 28, que diz: não remova os marcos antigos que os pais fixaram. Não remova os marcos antigos que os pais, que os antepassados fixaram. E nisso eu fiquei pensando no quanto cada um de nós está levantando-se, está vindo remover tudo que ele quer, tudo que pensa, à sua maneira. Quanto nós temos vindo hoje e temos dito o seguinte: isso é igreja, sendo que estamos a remover marcos antigos que nossos antepassados colocaram. E o sábio diz em Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos. Eu sinto, se hoje eu trago o tema necessidade de voltar à igreja, a necessidade que ela tem de voltar é que hoje eu me sinto no meio de uma geração que faz parte, uma igreja que não está a fazer caso de remover marcos estabelecidos com sangue e sacrifício. Eu consigo me ver inserido no meio de uma comunidade que não tem feito nenhum esforço para manter a integridade, para manter a pureza e a originalidade daquilo que os antepassados na fé colocaram, meus amados irmãos. E hoje eu digo-vos, precisamos de ter uma igreja hoje segundo os moldes dos antepassados. Precisamos de ter hoje uma igreja segundo os moldes antepassados. Eu repito novamente para você, esta igreja não deve servir aos teus propósitos e nem deve servir aos meus propósitos. Porque se nós formos a encher esta igreja de propósitos particulares, tornaremos essa igreja um lugar, ou uma organização, uma instituição separável, destrutível. Uma instituição que tem começo, tem fim, tem dono na terra. Sendo que não é esse o objetivo segundo Deus desde o princípio. A igreja pertence a um ser, pertence apenas a um senhorio, Jesus Cristo. Ele que então instituiu a igreja dele. Ele colocou as bases de seu estabelecimento e o que se faz dentro da igreja. E Jesus Cristo disse, uma das vezes quando ele frequentava o templo, encontrava pessoas tendo mudado o que a igreja devia ser. Tornaram a igreja um antro, um lugar, um centro de ajuda, em que cada pessoa vai lá e expõe as suas inquietações, suas preocupações, seus palpites. E Jesus Cristo diz, vós transformais a casa do meu pai em antro de salteadores. Mas ele está escrito que a casa, minha casa, será casa de oração. Mas o que vocês estão a fazer com essa casa? O que vocês estão a fazer com essa casa? Sou jovem. Eu temo pegar a igreja que foi erguida com sangue e pelo senhorio Jesus e fazer em um antro de centro de ajuda, em um antro de centro de acompanhamento moral, financeiro. Eu sinto muita dor e muito medo em que isso aconteça. Eu sinto necessidade da igreja poder voltar nessa manhã. Amém, meus irmãos? Em vez de eu estar aqui nessa manhã, meus irmãos, já a documentar os últimos acontecimentos do nosso país. Eu sei que você talvez está esperando que o pastor fale sobre o que está acontecendo no país agora e dê um palpite estando aqui à frente, estando aqui em cima. Eu sinto que, mais do que estar a comentar sobre os últimos acontecimentos que tem havido sobre o mundo, eu me sinto com um desafio. Qual é o desafio? É um trabalho bastante solene em despertar e levantar a igreja. Em despertar, levantar a igreja, em não estar aqui, em poder comentar nos assuntos, estão a ser debates. Não, meus irmãos, meus amados irmãos. Sabe por que eu estou a me focar nisso? Pois a igreja é a única que existe na face da terra desde o passado, depois de Jesus Cristo, até hoje. Se ela for despertada e levantar-se, que sabe lidar de frente com qualquer situação que aparece na face da terra. Repito. Em vez de eu estar a comentar sobre os últimos acontecimentos do país, eu sinto que o meu trabalho é poder despertar e levantar a igreja atualmente. Ela sabe lidar com qualquer situação que acontece em qualquer área, em qualquer época das gerações passadas. A igreja, a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre soube lidar. Ela sempre soube sobressair. Ela sempre tinha respostas. Ela sempre continuava intacta e firme. Eu quero trazer em vocês uma recordação que a Bíblia diz a Bíblia, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 27 a 29, diz a Bíblia: desceram de Jerusalém para a Judeia alguns profetas do meio dos discípulos. Diz a Bíblia
E quando eles desceram, predisseram, profetizaram anos de grande fome sobre a face da terra. Eles profetizaram anos de grande fome sobre a terra. Os discípulos saíram de Jerusalém para a Judeia. Eles foram lá profetizar. Foram profetizar que haveria fome sobre a face da terra. Diz a Bíblia, meus irmãos, versículo 29. E cada discípulo, segundo as suas posses, ajudava uns aos outros. Segundo as suas posses. Tempo de cega que houve sobre a terra, a igreja sabia como lidar com aquela situação. Ela sabia resolver tudo quanto era problema daquela época. Era seca, era fome que havia. A igreja, os discípulos, a comunidade que estava unida, a igreja de Cristo que nunca está separada, ela sempre se reinventava, se levantava e criava condições para que todos os homens que estavam, que faziam parte da igreja, que não faziam parte da igreja, eles estivessem a viver sem fome naqueles dias. Cada um deles, segundo suas posses, repartiam e alimentavam uns aos outros. Não só mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz a Bíblia, dos que foram dispersos por causa da morte de Estevão. Uns foram para a Fenícia, outros foram para Chipre, outros foram para Antioquia. E quando chegaram nas 3 cidades, eles começaram a pregar por causa da perseguição. Sofreram perseguição, foram perseguidos, mas quando eles foram perseguidos, dispersaram-se para 3 cidades. Uma das cidades, Antioquia, é lá onde os discípulos, os apóstolos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, meus amados irmãos. Eles anunciavam a palavra de Deus. Vocês veem? Mesmo com tudo que acontecia de perseguição e de fome, a igreja sempre mantinha-se firme em pé. Ela nunca caía. Ela mantinha-se sempre intacta, porque era Deus quem fazia o trabalho. Amém, meus irmãos? Falando disso, quando eu cito hoje sobre a igreja dispersa para Fenícia, Chipre e Antioquia, eu me lembro que uma das vezes, quando estávamos aqui na Mosala, aqui mesmo na casa de oração, foi assim que uma das nossas irmãs foi achada por Deus. A irmã Inocência. Ela foi achada por Deus. É o momento que nós saímos daqui da Mosala, daqui dessa localidade, para outra localidade a evangelizar. Saímos daqui por causa de quê? De perseguição que havia. Não parávamos de fazer o trabalho. Não estou agora falando coisa de outro mundo. Eu só falei que agora, quando a igreja, por mais que o número seja pouco ou reduzido, mas quando a igreja, meus amados irmãos, ela em qualquer condição que existe, ela sabe se reinventar e achar soluções. Graças a Deus por isso. Glória a Deus! Quando veio a perseguição cai e nós fomos a outra localidade, continuamos fazendo o trabalho de evangelização. Foi achada uma irmã que está dentro de nós hoje. Porque a igreja, ela é imparável. E eu quando digo que precisamos de voltar, é porque quando eu contemplo hoje para o que nós chamamos de igreja, e esse povo que faz parte da igreja atualmente, não tem essa capacidade. Não vemos as mesmas coisas que nós víamos quando passávamos por problemas e perseguições na igreja primitiva. Nós não vemos uma igreja firme e sólida, que não abandona a igreja, não abandona os líderes, mas continua intacto, vivendo na fé, assim como Jesus Cristo estabeleceu. O que nós vemos em Atos dos Apóstolos 11:11, como eu citei há pouco tempo? Nós vemos uma igreja erguida sobre a rocha. Vemos uma igreja erguida sobre os fundamentos do Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se o que ele disse, que a igreja dele estaria edificada sobre Pedro, sobre a rocha, e as portas do inferno não prevaleceriam. Hoje, quando eu olho para cada porta que não é do inferno, a porta mundana que está na nossa frente atualmente, a igreja prostra-se. Nós, os cristãos, nos prostramos e não sabemos dar respostas a questões que são feitas atualmente. E nem que são os portões do inferno levantando-se sobre nós. O que nós vemos? Vemos um momento que quando há fome, há compaixão dos discípulos. Há compaixão entre o povo, entre a comunidade. Mas hoje não vemos isso. Hoje nós não vemos compaixão como da primeira igreja. Nós hoje em dia não vemos, meus irmãos, a renúncia, a dedicação. Nós não vemos um povo que ama Deus, um povo que agarra essas escrituras, um povo que não abandona o seu grande legado transmitido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos isso. Não vemos dedicação. O que nós nos vemos a fazer? Escute-me. Nos vemos apegados em galhos secos. Sabe quais são galhos secos? As proibições mundanas que nós chamamos de pecado. Vemos-nos apegados a liturgias, vemos-nos apegados a doutrinas humanas, mas não há compaixão, não há dedicação, não existe nenhum estabelecimento fixo de nós temos que ter uma vida plena na presença do Criador.
E é nisso que quando eu reflito, quando eu penso que a igreja primitiva tinha compaixão e a nossa não tem, quando eu penso que a igreja primitiva, ela sabia permanecer perto de Deus e dos seus líderes, mesmo em momentos de turbulência, não se agitava, eu penso uma coisa: as nossas igrejas não são nem tão pouco metade daquilo que eles foram. Esse povo está diante de nós agora, não é nem sequer a metade do que aquelas pessoas foram. Eis aqui surge a minha grande necessidade de vos dizer: precisamos de voltar. A grande necessidade é essa, é nós termos que voltar. Há uma grande necessidade. Possivelmente podemos ter nos perdido, podemos ter mudado de foco à medida em que o tempo ia passando. Mudamos. Olha para mim. Você, quando olha hoje em dia para aquilo que você chama de igreja hoje, vem uma união, vem um esforço feito para manter as mentes puras e limpas. Você hoje vê pessoas que compadecem uma das outras. Você consegue ver uma importância que nós damos, de fato, a mensagem, a salvação, ao reino de Deus e aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. O que é isso que nós estamos a fazer aqui nesse lugar? Isso não é igreja. A igreja precisa de voltar. Nós não estamos agora diante da igreja primitiva, meus amados irmãos. Nós não precisamos, não estamos diante dela. Preciso enfatizar para vocês, contextualizar para vocês isso. Normalmente, a igreja que é dita volte. Escute. A igreja que se diz, normalmente a igreja que se diz volte, você precisa de voltar, você não é mais o que você era desde o princípio. Nem sempre essa igreja, meus amados irmãos, não é dedicada ou esforçada. Normalmente são igrejas, são povos dedicados e esforçados. Normalmente a pessoa, quando você olha para o seguinte: irmão, você está a mudar. Você precisa de voltar. Normalmente essa pessoa, não é que ela parou de se esforçar ou de se dedicar ou uma coisa assim. Ela tem bons atributos. Leiam comigo novamente o Apocalipse que nós lemos há pouco tempo. Capítulo 2 mesmo, versículo 2 apenas e 3. Entendam isso que eu digo agora. Vamos ler. Conheça as tuas obras. Jesus está a dizer a essa igreja: conheça as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que atributos bons. E que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Versículo 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Não são bons atributos esses? Muito bons atributos, mas essa igreja, Jesus está a dizer o seguinte para eles: irmãos, há uma coisa que eu preciso partilhar com vocês sobre essa manhã. Nós não podemos, meus amados irmãos, negar que a igreja atual ela é bastante interativa. Ela é uma igreja trabalhosa. É uma igreja que até tem esforços humanos, ou seja, emite esforço. Ela reúne esforços para fazer alguma coisa. Nós não estamos a negar, eu não estou a negar isso. Eu não estou a negar que a igreja atualmente, ela não é empenhada. Ela é empenhada. Assim como Éfeso era empenhada. Você imagina esses atributos? Conheça suas obras, teu trabalho. Tens preservado o meu nome, tua perseverança, sofreste por causa do meu nome. Colocaste a prova os que dizem apóstolos, mas na verdade não são, porque são mentirosos. Que atributos bons. Mas olha o versículo 4 que diz: mas tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Eu tenho contra ti isso. Eu não nego que você não vem à igreja. Eu não nego que as igrejas estão cheias. Eu não nego que as igrejas possivelmente se encontram entupidas de gente. Eu não nego isso. Não estamos bem quanto a isso. Só que há um problema. Deus está a dizer: olha, mas que você tenha todos esses atributos, eu sinto que você tem alguma coisa que é a maior preciosidade. Você está a perder princípios. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está a perder princípios. Está a pegar-se a galhos. Galhos secos, proibições, não toca aquilo, não toca colar. Você realmente parece que é uma igreja muito certinha, mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu não és a mesma igreja como aquela que eu estabeleci desde o princípio. Quando é que nós precisamos de voltar, irmão Jacinto? Precisamos de voltar quando vemos que nascemos e nos servir um evangelho que não desperta em nós o amor por Jesus Cristo. Precisamos de voltar, meus irmãos, quando vemos que não somos os mesmos cristãos com princípios e sentimentos aos quais os primeiros cristãos. Olhe para ti. Olhe para ti, olhe para nós. Você acham-nos realmente que nós temos os mesmos princípios como dos primeiros cristãos? Acham com que nós olhamos hoje em dia para nossas igrejas, nós olhamos as mesmas prioridades? Não há mesmos princípios, coisa nenhuma.
Olha o que o apóstolo Pedro disse quando foi dito no capítulo 8 capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia, quando então foram apresentar a ele o caso das viúvas que não eram alimentadas, elas reclamavam à igreja, Pedro levantou-se e disse, não, escolhamos entre nós diáconos, jovens que prestem tal serviço. Não é lícito, não é justo nós deixarmos de pregar, deixarmos nosso serviço para servir as mesas. Vocês, dediquem-se, separar um grupo, dediquem-se a poder servir as viúvas. Nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Princípios bem estabelecidos. Precisamos de voltar, meus irmãos. Quando vemos que as nossas prioridades e sede não são iguais à dos primeiros cristãos. Nossas igrejas hoje, por mais que estejam abertas, elas têm uma prioridade. Qual é a prioridade? Expandir o ministério físico. Expandir a imagem. Minha imagem ser expandida em todo mundo. Essas são as nossas maiores prioridades. Nós alcançarmos quais patamares? Quais prioridades nós temos? Deus está a dizer que a igreja não tem atributos, ela tem bons atributos. Hoje em dia você inclusive consegue ver pessoas que estão muito rapidamente a abrirem igreja, ou a frequentarem a igreja, a servirem a Deus, possivelmente como pastores, como diáconos. Nada contra uma igreja da revolução, possivelmente. Mas em tudo quanto ela está a fazer, há uma coisa que Deus está a olhar para ela que não aprova. Não vê nela mesmo os princípios como dos apóstolos. Essa igreja está a vir, esse povo está a vir hoje em dia querer formar a igreja conosco. Está a vir. Mas não está se dando o primeiro passo, o primeiro preço que o apóstolo Pedro deu no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O que nós temos que fazer? Pedro dizia-os, arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se para os pecados, confessem-os, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer, você não pode vir à igreja atualmente, querer com que Deus te abençoe, meu amado irmão, fazer parte da igreja, você é homem, enquanto ainda tem ligações com o mundo, você possivelmente ainda usa o teu corpo de forma indecente, você cratera o teu corpo, você desenha o teu corpo, mulher, você acha que hoje estamos formando uma igreja sem que hajam princípios pré-estabelecidos? Precisamos de voltar. Esses jovens, esses senhores estão a querer vir ter bênção aqui nessa igreja. Eu não tenho mais vergonha de dizer isso, meus amados irmãos. Eu não quero, não tenho mais medo. Escute-me. Se você vem aqui e diz que eu possivelmente não vou mais lá à igreja, porque possivelmente eu não estou a ser abençoado, você possivelmente está a vir aqui a achar que as coisas são como em um boteco. E quando você vê, diz, eu creio, eu recebo, já está. Aqui não. Pedro dizia, arrependa dos seus pecados. É preciso mudar a sua mentalidade. Muda-te primeiro. Deus fará isso acontecer. Mas primeiro é a tua pessoa que tem que mudar. Essa é a igreja que foi estabelecida. Mas olha, nós temos uma grande necessidade de podermos mudar. Uma questão que eu quero fazer para vocês nesta manhã. Nós somos igual à igreja primitiva. Por que o pastor está a comparar-nos à igreja primitiva? Eles são o nosso modelo. Ou não é verdade? É ou não é verdade? Eles são o nosso modelo. E também não sou o primeiro a fazer o que eu estou a fazer agora. Paulo fez o que eu estou a fazer. Paulo disse, eu não falo palavras humanas, de sabedoria humana, mas eu falo palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 14. Eu não estou fazendo algo novo, estou comparando apenas coisas espirituais a coisas espirituais. A igreja que estava no passado, espiritualmente, e a nossa igreja no presente também espiritualmente. Estou comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nós não somos iguais. Amém, meus irmãos? Eu tenho pensado muito sobre o que alguns têm dito sobre a igreja atualmente. Alguns dizem, irmãos, assim, a igreja atualmente no século XXI, ela é a igreja segundo os nossos dias, e nós nunca devemos lutar contra as tendências do século. Eu já ouvi essas palavras. Não pode se lutar contra a tendência. Não se pode lutar contra aquilo que a geração nos fornece. Nós não podemos lutar. Essa é a igreja segundo os nossos dias. E se você não fizer isso que hoje em dia é feito segundo a tendência, tua igreja não crescerá. Tua igreja não crescerá. Você tem que fazer as mesmas coisas que nós temos feito segundo a tendência do século. Só assim poderá progredir o teu ministério. Eu olhava para mim nesse dia.
Alguém falou-me isso, eu olhava para mim nesse dia, e eram momentos que eu passava por grandes dificuldades, meus amados irmãos, grandes dificuldades. Eu olhava para mim e ia dizer, bem que esse homem pode botar falar uma coisa, talvez com lógica. Ele me deu uma baita explicação. Eu olhei para ele simplesmente ficando aceitando e fiquei pensando, será que nós temos que nos dobrar, faça isso? Será que nós temos que nos dobrar, faça isso? E temos que nos reinventar segundo a igreja, segundo os nossos dias? Não. Não, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Não vai ser desse jeito. Não vai ser dessa forma. Diz a Bíblia quando propagava-se, pregava-se a palavra. E o povo que ia juntando-se, ia crendo. Aqueles que criam e que eram tocados, eram salvos. Mas a Bíblia diz que alguns que Jesus Cristo pregou para eles, os famosos 70 discípulos, eles o abandonaram. Eles o deixaram. E o que ele tem que fazer? Ele era uma pessoa má? Ele não tinha uma boa erudição no falar para que as pessoas lhe pudessem abandonar? Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos a viver numa era em que estamos a viver num grande paradoxo. Deixa eu explicar isso agora neste momento. Quando uma igreja não enche, não vão pessoas, qual é a mente secular que pensa-se? Há um demônio prendendo as pessoas de irem para onde? Para a igreja. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Essa é a mente secular. Só que tem um problema. Sabe qual é o problema? Desde quando o povo gosta de verdade para enchermos as igrejas? Desde quando? Desde quando o povo gosta de ouvir coisas que têm a ver diretamente com eles para poder encher as igrejas? Quer dizer, quando não enchemos a igreja, é um demônio ou as pessoas não gostam da verdade? Qual é a verdade? Será que não é porque as pessoas odeiam a verdade? Não será porque agora me dizem o que eu tenho que acreditar, meus irmãos? É acreditar que um demônio está fazendo a minha igreja não encher de pessoas? Ou tenho que acreditar que é porque as pessoas não estão comprometidas ainda com a verdade e não querem isso? Amém, meus irmãos? Amém. Estou certo ou estou errado, meus irmãos? Certo ou errado? Certo. Então vamos continuar nisso. É que a Bíblia diz. Se nós formos a mudar e simplesmente quando a igreja, aquela que estava reunida, cria na palavra, ela cria nas coisas que eram ensinadas, ela absorvia os ensinamentos que os apóstolos davam. Oh, meus irmãos, absorviam, eles viviam o que eles ouviam, o que eles aprendiam, absorviam, diz a Bíblia, Deus ia acrescentando o número de que eram salvos diariamente. Não colocava uma nova banda na igreja a tocar. Amém, meus irmãos? Não é nova banda, nem sequer era uma agitação tremenda que era feita. Quanto mais a igreja ela edificava, ela era salva, Deus ia acrescentando o número das pessoas que iam sendo salvas. E nós olhamos para hoje, temos uma grande distância disso. Mas eu volto ao que eu estava a dizer. Será que temos que agora entrar, aceitar que isso é a condição da igreja segundo o secularismo? Essa tem que ser, e eu realmente estou com problemas em conceber essa afirmação. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Eu vou fundo ainda. Temos que aceitar que essa igreja, ela é segundo, temos que assumir que essa igreja é segundo nossos dias, mesmo quando ela mostra tamanha fragilidade. Temos que assumir que essa é a igreja segundo nossos dias, mesmo quando ela simplesmente não aguenta a oração, ela não aguenta orar. Ela não aguenta, meus irmãos, não há nenhum interesse nesses jovens em evangelização, mas dizemos o seguinte, é a igreja segundo nossos dias, mas nunca há neles um interesse pela oração, não há interesse pelo evangelismo, não há nenhum interesse pelo livro sagrado, e nós dizemos o seguinte, olha, essa é a igreja segundo nossos dias, temos que aceitar, mesmo quando é uma igreja fria desse modo, que não gosta de orar. Deixa eu vos dizer uma coisa, a tendência vai ser que os demônios não estarão manifestando com tamanha fluência como nos anos passados foi. A Bíblia fala sobre dois monstros, um chamado pecado, mas fala de outro monstro chamado iniquidade. Você que não sabia? Há diferença entre essas duas palavras. Sabe qual é a palavra mais perigosa? A que cega, a que não te permite mais discernir o certo ou o errado, chama-se iniquidade. Quando você chega num nível de iniquidade, já não existe nada que te pesa nessa terra.
Já não existe absolutamente nada que te pese. O pecado vai que não vá. Ainda é o nível mais baixo. Ou seja, é o nível mais acessível por todos. Mas a iniquidade é um nível que até os demônios já não precisam mais de manifestar de forma contínua. Você já é uma alma aprisionada dentro de si próprio. Já é uma alma aprisionada. Nós estamos a contemplar hoje uma igreja que simplesmente está mergulhando-se aos poucos nisso, na iniquidade. Não há um evangelismo. Eu gostaria tanto de poder fazer essa questão para vocês, meus amados irmãos. Gostaria tanto de fazer essa questão para vocês hoje. Será que nós somos, depois que nós dizemos que essa igreja, segundo nossos dias, já viu algum jovem interessado pelo evangelismo? Por evangelizar de verdade? Despertar no seu coração um compromisso por evangelização. Eu não estou falando agora, meus irmãos, eu não estou falando agora sobre o pecado. Eu quero fazer uma questão nessa manhã, que é o cúmulo do que eu trago para vocês hoje, nessa manhã. Para que presta um corpo saudável, mas que é infuncional? Um corpo saudável, mas que não presta, mas é infuncional. Ela não serve para absolutamente nada. Deixa-me contar uma história. Eu acompanhei uma história, isso foi fatos reais. Há um menino que ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente, ele teve uma hemorragia cerebral. Aquela hemorragia que acontece aqui, em que a mente ela fica por algumas horas ou dias morta. Mas ele continua a respirar. Quando ele estava morto, o médico vinha dizendo aos pais que o corpo dele é muito saudável. Ele tem um corpo saudável, ele possivelmente tem um bom coração. O coração dele físico, o órgão, o coração, está muito forte, está muito bom. Só que tem um problema. Ele não pode acordar porque a mente está morta. O cérebro foi embora. Entrou sangue sobre o cérebro, ele morreu. Eu pergunto a você, do que adianta o corpo saudável que aquele jovem tem, formoso que aquele jovem tem? Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? O coração bom que aquele jovem tem? Não adianta nada. Mesmo que ele seja um mancebo, não adianta absolutamente nada, porque é infuncional. E eu hoje olho para nossas igrejas robustas, mas não são capazes. Não são capazes, não têm coragem. Repito mais, participamos de cultos de avivamentos, mas depois do culto de avivamentos, quando saímos do culto de avivamentos, nós nunca temos nenhum sentimento, meus amados irmãos, de evangelizar. Recebemos unções fortes, poderosas. As pessoas rebolam no chão, as pessoas sentem bastante a presença de Deus. Mas eu gostaria tanto de poder observar a primeira semana desse homem que recebeu o avivamento. Não vai sair na rua para evangelizar com a unção que ele recebeu. Sabe por causa de quê? Não é divino aquela unção. O avivamento que aquela pessoa recebeu, na semana seguinte não saiu às ruas a poder evangelizar. Nunca te encontramos na rua, você evangelizar. Nunca te encontramos, por exemplo, no chapa. Depois que você recebeu o tal avivamento, a tal unção, você nunca está no chapa. Você nunca está na estrada, parado com alguém, a querer convencer aquele coração para aceitar a Jesus Cristo. Eu pergunto, que unção são essas? É por isso que eu disse aqui no ano passado. Se você sente bem-estar na hora, enquanto você ora, sente-se muito capacitado, mas quando você sai, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade de orar, não tem vontade de vir para a igreja, o que você não recebeu não é de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O que você recebeu não é divino. Se você saiu daqui e diz que está muito cheio, mas não consegue sair pensar em uma alma, você não consegue pensar, mas está cheio. Uma alma apenas, você não consegue pensar. Acredita em mim. Não é a igreja que recebeu o mesmo poder e a unção que os apóstolos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém, meus irmãos? Precisamos de voltar. Há muita coisa estragada no nosso meio. Como igreja, precisamos de nos reinventar. Precisamos de voltar aos princípios. Voltar realmente a ganhar a funcionalidade. Repito. A nossa igreja é bela, ela nem peca. A nossa igreja possivelmente é uma igreja bela, repito, nem peca, mas é infuncional em todos os seus sentidos. Deixa-me te dizer uma coisa com muita sinceridade. Se você é uma igreja, se nós somos um povo que dizemos, nós não pecamos, somos belos, mas não há funcionalidade em ti, você não presta como igreja,
não adianta continuar a manter isso. Não adianta. Quando Jesus Cristo prefere com que a igreja fosse fria, o que ele vai dizer? Prefiro que vocês fossem mundanos. Prefiro que vocês sejam mundanos do que serem pessoas mornas. Eu prefiro que vocês sejam frios, quem dera. Porque quando você é frio, você é mundano. Ainda como nós lutarmos contigo para voltares. Mas quando você é belo, está dentro da igreja, você não peca. Mas também não é funcional, não funciona, não presta. Como igreja, acredita em mim, tua santidade é palha para nós. Não nos importa em nada o que você diz de santidade. Não nos importa em nada o que você diz de ser santo. Não nos importa em nada. Amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a primitiva, era cheia de assassinos, era cheia de letrados, era cheia de homens e mulheres prostitutas, eram cheios de mulheres e homens que tinham uma vida no mundo, mas quando eles vieram na presença do Senhor, tornaram-se igreja, elas foram muito úteis. Foram úteis. Foram uma igreja realmente útil, uma igreja funcional. Precisamos de voltar, meus irmãos. Amém? Amém. Lucas 18 diz a Bíblia. Jesus, quando foi questionado pelo jovem rico, o que tem que fazer eu, Senhor, para poder entrar no reino dos céus, para ser salvo? Jesus Cristo perguntou para o jovem, tens observado os mandamentos? Lucas 18. Lucas 18, diz a Bíblia. Jesus Cristo perguntou, tens observado os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Ele disse, tudo isso eu tenho obedecido desde que eu sou moço. Jesus Cristo estava a dizer para aquele jovem, se você falhou, o problema está lá atrás. Você precisa de voltar e buscar redefinir a tua observância nos 10 mandamentos. Volte, redefina o que você chama de obediência aos 10 mandamentos. O que ele pensava que ele vai receber? Uma nova orientação? Vai receber o quê? Uma nova instrução. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de voltar, buscar aquela identidade que Jesus Cristo deixou em nós como igreja. Amém? Precisamos. Eu sinto grande necessidade disso acontecer. Sinto necessidade de nós termos que voltar. Sermos novamente a igreja como a igreja primitiva. Que tenha utilidade. Eu oro sempre a Deus, digo, Senhor, se a minha santidade para o Senhor resume-se eu me trancar num quarto, me trancar numa igreja, mas não conseguir salvar nem sequer uma alma, isso não é útil para mim. Sou um abutre. Eu sou um abutre, não presto para absolutamente nada. Absolutamente nada. Essa é a minha santidade, não é nada isso. Eu estou a falar agora de uma igreja que é funcional. Amém? Estou a falar de uma igreja que tem identidade. Estou a falar agora de uma igreja que tem seus princípios bem estabelecidos, que é tamanhamente funcional. Eu sei que você possivelmente pode estar a gostar do tipo de igreja que hoje em dia está a ter. Mas de tudo que essa igreja tem, ela tem tudo. Mas não sabe se compadecer de almas. Essa igreja tem tudo, ela é enriquecida, ela é feita tudo, mas ela não tem amor por almas, por evangelismo. Não tem. Os jovens e adolescentes, eles nunca vêm até nós e nos pedem almas. Nunca vêm nos pedirem almas. Eles nunca vêm até nós nos mostrarem a sua agonia quando os assuntos são espirituais e são de Deus. Eu quero fazer uma questão, eu quero caminhar para o fim. Vocês acham que Jesus Cristo, quando olha do céu, olha para essa igreja, ele fica feliz? Acham que ele olha a igreja que ele estabeleceu há 2000 anos atrás? Mesmos princípios, mesma sede, mesma entrega. Precisamos de voltar. Amém, meus irmãos? Eu não quero com isso criar em si um sentimento de autocrítica ou de criticar tudo que está ao seu redor. É muito fácil alguém dizer essas palavras que eu estou a dizer aqui agora. Escutem-me. É muito fácil.
Possivelmente levantar e dizer o que eu estou a dizer aqui agora, precisamos de voltar. E possivelmente pode ser o resultado de uma mente crítica. Mentes críticas é o que nós temos de demais. Mas eu agora não preciso de mentes críticas. Por favor, evangelistas, me entendam bem. Eu não quero mentes críticas. Mentes que somente levantam e dizem não estamos bem, como fosse o criticismo. Não quero com que isso aconteça. Eu quero respostas. Busquem respostas. Busquemos respostas de por que nós estamos desse jeito. Não sejamos apenas como pessoas de mentes críticas. Eu não sou crítico. Estou buscando respostas. Quero respostas de por que nós estamos desse jeito. E tenho orado, tenho lido a Bíblia. Estou buscando rastros da resposta. O que está a falhar? Eu não quero ter uma mente crítica na minha igreja. Pô, que tem uma mente crítica. Busquemos respostas. Deixa-me eu trazer isso. Busquem respostas. Me ajude a buscar respostas. Ore, separe tempo e ore. Deus, o que está a falhar em nós como igreja? O que está a falhar? O que está a acontecer em nós? E se você puder começar a orar comigo, prantear comigo dessa forma, pelo menos na madrugada que você tem de oração, você separar uns 30 minutos para poder fazer essa oração comigo. Eu ficaria muito grato assim. Você me ajudasse a fazer essa oração todas as madrugadas. 30 minutos apenas. Você vai perguntar a Deus isso. Perguntar a Deus, fazer essa questão para o Criador. Amém, meus irmãos? Quero terminar. Abram a vossa Bíblia. Livro de 2 Crônicas. Capítulo 7. Já encontraram, meus irmãos? Ok. Capítulo 7, versículo 11. Assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Se conseguirem, abram rápido o Novo Testamento, livro de Romanos. Já abriram, meus irmãos? Capítulo 12. Eu quero terminar. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que cada um que está aqui nesse lugar hoje entenda que estamos vivendo numa réplica do que devia ser a igreja e não a originalidade. Mudemos a nossa forma de pensar e de ver a igreja e busquemos aquela igreja. Amém? Fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Em no nome do Senhor Jesus Cristo.